Essa aula está sendo gravada, a gente estava falando de ligações ainda, ligações químicas. Estávamos analisando as estruturas de Lewis. E das estruturas de Lewis, a gente observou que é possível desenhar estruturas contribuintes de ressonância. Ressonância é um fenômeno que consiste em deslocalização de cargas negativas, positivas ou até mesmo radicais, que a gente representa essa bolinha. A representação de estruturas contribuintes de ressonância é dada por essa seta apontada para os dois lados, e não existe as estruturas contribuintes, elas não existem, mas elas ajudam a entender, a compreender o híbrido de ressonância, que seria a combinação dessas estruturas. E eu estava comentando sobre o ânion acetato. Essa é uma estrutura contribuinte de ressonância, essa é outra, e essa aqui seria o híbrido de ressonância, no caso do acetato. Acho que eu vou mudar de cor hoje, que eu estou meio cansado de vermelho. Vamos colocar um azul. Hoje a gente vai compreender um pouco ligações no ponto de vista ondulatório, considerando o elétron como uma onda. Para a gente tentar compreender o elétron, como se ele estivesse agindo como uma onda, a gente descreve o comportamento do elétron em equações matemáticas, que chama equações de onda. Quem tiver, é pura quântica, né? E as soluções dessas equações, elas fornecem o que a gente chama de funções de onda ou orbitais. As funções de onda e orbitais, elas estão muito relacionadas àqueles termos de configuração eletrônica, 1s1, 1s2, 2s2, 2p, 3d, e assim vai. Essas funções de onda que representam o comportamento de um elétron, de um determinado elétron do átomo, elas podem ser representadas graficamente. E o que a gente estuda, principalmente no início, nas primeiras disciplinas de quântica, é o elétron do hidrogênio. E dependendo da energia desse elétron do hidrogênio, a gente pode começar a montar funções de ondas diferentes. Os orbitais, que é o que a gente vai lidar, é o termo que a gente vai usar muito nessa aula de hoje, na verdade, ela não é... ela é um que a gente chama de gráfico de probabilidade, né? É uma região onde é mais provável de a gente encontrar o elétron, porque a posição e a gente nunca vai saber a posição exata do elétron, né, num determinado átomo. Então, essas equações, o resultado dessas equações, principalmente as representações gráficas, ela fornece a informação da probabilidade da gente encontrar um elétron de uma determinada energia. Cada comportamento do elétron, cada elétron, né, do átomo, ela vai ter o seu comportamento, né, a sua função de onda, cada elétron vai ter sua função de onda, e esses elétrons são descritos na forma de números quânticos. E aí tem um link aqui com a parte de estrutura química que a gente vê no colégio, no ensino médio. Esses números quânticos, então, representam, para cada elétron, representam o comportamento dele. Então, a gente tem o N minúsculo, o L minúsculo e o M índice L minúsculo. O N, ele é basicamente um número chamado de número quântico principal, ele está muito relacionado ao tamanho. Então, que é justamente o número, né? Ele pode ser um número 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se ele for 1, ele tem um tamanho pequeno. Se for 2, já aumenta, né? E o 3, e assim vai aumentando o tamanho do orbital. Né? Então, a gente tem elétrons que têm o número quântico 1, são os elétrons cujo orbital tem um tamanho relativamente pequeno em relação à medida que você vai aumentando o número quântico. O número quântico L minúsculo, ele está muito relacionado à forma. Ele tem um nome esquisito, o número quântico azimutal, mas para essa disciplina não vai ser necessário ficar memorizando esses termos. Eu estou mostrando recordando alguns conceitos vistos em estrutura da matéria ou ligações químicas, para a gente entender principalmente esses dois carinhas aqui, os orbitais S e P. Então, o número quântico azimutal está relacionado à forma do orbital. Então, a gente tem os orbitais S, os orbitais P, os orbitais D e os orbitais F. Esses orbitais têm formatos diferentes. E o M índice L, ele está relacionado à orientação
desses orbitais, né? De que maneira esses orbitais estão dispostos no espaço. Ele é chamado de número quântico magnético e ele é um número, né? Então, esse número está correlacionado ao L. Então, se o L é zero, então ele só vai ter o número quântico magnético igual a zero. Se o número quântico, se o L for 1, eu vou ter o número quântico magnético valendo menos 1, 0 e 1. Se eu tiver o número quântico magnético cujo L é 2, eu vou ter o menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. Esses números aqui estão muito intimamente relacionados, principalmente aqui, ó, quando o L é 1, que é justamente o P, vão ser aquelas 3 caixinhas que a gente costuma utilizar para representar os orbitais P, né? Seria o PX, PY e o PZ. Então, o PX seria o menos 1, aqui o 0 e aqui o 1. Acho que eu estou confundindo aqui, mas são os 3 orbitais P. Então, além do número quântico principal, que está relacionado ao tamanho, o número quântico azimutal, que está relacionado à forma, a gente tem um número quântico magnético, que está relacionado à orientação. Então, no caso do P, que é mais o S, como ele é esférico, não tem como a gente mudar a orientação desse orbital. Mas o caso do P, que ele tem esse formato, parece um 8, né? Alguns livros representam com algo mais ou menos desse tipo também. A gente pode ter esse orbital orientando na vertical, na horizontal, e também no terceiro eixo aqui, considerando espaço tridimensional, no eixo Z. Então, a gente teria 3 possibilidades. E aí a coisa vai complicando, porque nos orbitais D a gente tem 5 possibilidades, né? 5 orientações, e no F a gente tem 7. Para a química orgânica, para essa disciplina, a gente vai trabalhar basicamente só com os orbitais S e P. Então, não se preocupem com isso, porque isso aí já é muito, muito, muito complexo, pode até, desculpa aqui da disciplina, tá? Então, a gente vai limitar a esses dois tipos de orbitais, o S e o P. Existe um quarto número quântico, que é o número quântico de spin, ele está relacionado à orientação do spin do elétron. O que é o spin, né? Tanto o elétron como o próton, eles possuem spins. E spins seriam como se fosse, imagina uma agulha de bússola, né? E imagine que essa bússola só aponta para o norte ou para o sul. Então, como ele orienta, dependendo de função do campo magnético, ele vai orientar para o norte, né? Ou vai orientar para o sul. Então, é como se fossem essas duas possibilidades, como se fosse o para cima e o para baixo, vai falando bem coloquialmente. Quando a gente distribui os elétrons nos orbitais, né, os átomos têm mais de um elétron. Então, tem átomos com 5, com 6, com 7 elétrons. E a distribuição desses elétrons em cada um desses orbitais que são quantizados, né, ela segue vários princípios. Então, existem algumas regrinhas quando a gente coloca esses elétrons nos orbitais. Os orbitais de número quântico 1, 2, 3, aqui está o número quântico principal, né? O 1 seria o mais de menor energia, então existe uma ordem, né? A gente insere os elétrons de menor energia e vai inserindo os elétrons à medida que a energia desses orbitais vai aumentando. E a energia desses orbitais cresce mais ou menos nessa sequência aqui que está mostrado nesse diagrama, tá? E esse princípio se chama de princípio de Hofbauer. Então, você vai inserir os elétrons, por exemplo, você tem um elemento com 6 elétrons, por exemplo, carbono. Né? Carbono tem 6 elétrons no total. Então, eu vou colocar 2 elétrons no orbital S, e esses 2 elétrons, por quê? Está relacionado ao princípio de exclusão de Pauli, né? Então, cada orbital aqui, o S, consegue acomodar 2 elétrons, coloquei 2, falta 4, e aí o próximo orbital, que está com uma energia um pouquinho acima do 1s, vai ser o orbital 2s, né? Depois do 2s, que eu consigo colocar 2, o próximo orbital de maior energia, de mais próximo ao orbital 2s é o 2p. O orbital p, ele consegue acomodar no máximo 6 elétrons. Então, aí eu coloco os outros 2 elétrons aqui que falta no carbono. Tá? E assim vai. E o curioso é que ele segue essa sequência, e não na horizontal, pessoal.
Muita gente quer um S, 2S, 2P, depois 3S, 3P, 3D, não. Você vê que ele vai na diagonal, o orbital 4S, ele tem uma energia um pouco mais baixa que o 4D, o 3D. Então, depois do 3P, você começa a preencher o 4S, e depois do 4S você vai para o 3D. Tá? E assim vai. Por isso que vai nessa sequência diagonal aqui. Está relacionado à energia desses orbitais. Então, quando a gente tem átomos com muitos elétrons, a gente começa a distribuir ou acomodar esses elétrons sempre a partir do orbital de menor energia na direção do orbital de maior energia. Outra coisa aqui é a regra de Hund. A regra de Hund a gente consegue acomodar. É aquela regra que você, quando você está fazendo essa distribuição, né, você está acomodando os elétrons ou mostrando a configuração eletrônica do átomo, tem uma regra que é essa daqui, em que quando você tem os orbitais vazios, cada elétron vai acomodar primeiro um orbital de cada vez, que a gente chama de orbital semi-preenchido, e depois que você completa todos os orbitais semi-preenchidos, quando você conclui todos os orbitais semi-preenchidos, aí você começa a acomodar o segundo elétron em cada suborbital, né, nesse caso aqui no orbital D. Então, quando você distribui os elétrons, os orbitais, principalmente nos orbitais vazios, você acomoda sempre um em cada suborbital, tá? Ao invés de você colocar dois em um e ficar enchendo dois em cada suborbital, você põe todos os orbitais numa orientação, né, que a gente chama de orbital sempre preenchido, e depois você termina de preencher com os outros elétrons. Tá? Essa parte é meio chata, é complicada, é um assunto que eu não me familiarizo muito, mas a tabela periódica, ela ajuda a gente a entender também esse lance de distribuição eletrônica, né, de configuração eletrônica. Se vocês olharem a família, aqui é a notação antiga, tá, pessoal? O grupo 1 e o grupo 2, né, esses dois grupos aqui são justamente os elementos em que a configuração eletrônica termina no orbital, ou termina como S1 ou S2, né? Então, esses dois aqui são os elementos que tem a configuração eletrônica no orbital S, termina no orbital S. Esse segundo bloco aqui são os elementos que cuja configuração eletrônica termina no orbital P, né? Tanto é que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? A gente viu lá atrás que o orbital P, ele tem 3 suborbitais, né? O PX, PY, PZ. Cada orbital acomoda 2 elétrons, dando 6 elétrons no orbital P. Então, por isso que a gente tem 6 grupos aqui, todos eles terminados em P, na distribuição eletrônica. Esse grupo aqui, que aqui está como a família B, né? Os grupos B, são todos os elementos que possuem a configuração eletrônica envolvendo o orbital D. E o orbital D, ele consegue acomodar no máximo 10 elétrons. Então, por isso que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos, né? Todos eles terminando em D1, D2, D3 e assim vai. Aqui escondido, aqui tem sempre um dilema, eu nunca sei se é o lantanídeo ou actinídeo que começa aqui. Então, o lantanídeo está aqui, os actinídeos estão aqui. Tem uma fileirinha aqui, como se fosse uma sequência a mais aqui, que seria os actinídeos e os lantanídeos, são aqueles que a gente usa os orbitais F. Tá? Aqui está 4F, mas o correto aqui para os actinídeos é 5F. Essa figura está com erro. E aqui, no caso dos S e dos Ps, o número quântico principal coincide com o período, tá? Então, o número quântico principal 1 são os elementos do primeiro período. Os elementos do primeiro período são o hidrogênio e o hélio, tá? O hélio aqui tá nesse lado, mas só para ilustrar para vocês que ele está aqui. Originalmente ele está aqui, né? O número quântico 1, principal 1, ele só consegue ter o orbital S. E a gente tem apenas dois elementos. A gente tem duas possibilidades, um S1 e um S2. Um S1 é o hidrogênio e um S2 o hélio. Né? Aí,
No 2, a gente tem o 2s e o 2p. Então, a gente tem o 2s1, o 2s2, e aí 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6. É óbvio que aqui eu tenho o 2s2, 2p1, 2s2, 2s2, 2p3, assim vai. Tá? E no 3 a gente tem aqui, ó, você vê que tem um buraco, né? E depois vai para o P, porque no 3, né, quando a gente analisa a terceira camada, o S, depois do S, vai o P, certo? Que está aqui. Só que depois do P, ele vai para o 4S. Então, por isso que ele volta para cá. Por isso que aqui, o 3D que a gente acharia que ficaria aqui, na verdade, ele vem depois do 4S. Então, a gente está seguindo esse princípio de Aufbau, tá? Essa sequência na diagonal. Então, por isso que, apesar de estar no quarto período, aqui são os elementos, aqui são as configurações eletrônicas 3D, de 3D1 a 3D10. Então, a tabela periódica, ele também está relacionado com essa parte de estrutura. Ele organiza, ele separa bem os elementos em função da configuração eletrônica. Então, apresentado, então, os números quânticos, os orbitais, né? A gente vai trabalhar, por enquanto, só com S e com P, tá? O orbital S, lembra que ele tem um formato esférico, e o orbital P, lembre-se que ele tem esse formato de 8 ou 8 deitado, dependendo do número quântico magnético. Então, ele tem 3 tipos, o assim e o outro mais ou menos assim. A partir de agora, pessoal, a gente vai trabalhar com esses dois e a gente vai trabalhar agora esses dois aqui são orbitais atômicos. Agora a gente vai começar a ver como que esses orbitais atômicos se combinam para formar orbitais moleculares. Então, se a gente está utilizando o conceito de elétron como onda, a gente pode usar esse princípio da ondulatória, que é a combinação de ondas, para a gente mostrar que como o raciocínio que a gente faz quando a gente monta orbitais moleculares, né? Então, duas ondas, elas podem se combinar de duas maneiras diferentes. Quando duas ondas se combinam, elas podem se combinar em fase, que a gente fala, né? Quando a crista e o vale estão coincidindo, e aí você tem o que a gente chama de interferência construtiva. Agora, se eles estão fora de fase, que é esse caso aqui, eles vão ter uma interferência que a gente chama de destrutiva. Né? O que eu quero mostrar aqui é que as ondas se combinam de duas formas. Da mesma maneira que os elétrons, né, os orbitais podem se combinar de duas formas diferentes também. Então, usando o mesmo raciocínio da ondulatória, a gente pode considerar que os dois orbitais atômicos, aqui no caso um S, eles podem se combinar como se fossem fora de fase e em fase. Quando eles combinam em fase, eles vão gerar um orbital molecular que a gente chama de ligante. E quando eles combinam fora de fase, de maneira, vamos supor assim, destrutiva, eles vão gerar o orbital que a gente chama de antiligante. Esses dois orbitais moleculares, ligante e antiligante, possuem energias diferentes. Como são as energias desses orbitais? Quem que tá mais, quem que tem uma energia maior, quem que tem uma energia menor? Então, para a gente representar as energias desses orbitais moleculares, a gente constrói o chamado famigerado diagrama de orbitais moleculares. O orbital molecular mais simples está aqui, que é o orbital molecular do hidrogênio, H2. Aqui está a estrutura de Lewis, que a gente viu na aula passada, bem simples, né? Considerando ele com partícula, é só pegar um elétron de um elétron de outro, e aí você mostra que está realizando a ligação covalente, os dois elétrons estão compartilhados. Acabou. Agora, no ponto de vista orbitalar, então a gente tem um elétron, o orbital, esse aqui seria o orbital 1s1, né? A gente faz a distribuição eletrônica do hidrogênio, e a gente tem o orbital atômico 1s do outro hidrogênio, 1s1. Os dois possuem um elétron desemparelhado aqui no orbital S. E aí eles vão se combinar da seguinte maneira, usando aquele mesmo raciocínio da ondulatória. Então, quando eles se combinam, eles vão se combinar de modo construtivo e destrutivo, vai em fase e fora de fase. Em fase, eles vão gerar o orbital ligante, então um elétron vem de cada um elétron desse vem para cá, esse elétron vem para cá. E a gente vai construir também, vai gerar também o orbital antiligante.
Só que a gente usou todos os elétrons envolvidos aqui para construir esse orbital. Então, a gente começa de baixo para cima, da mesma maneira que a gente faz a configuração eletrônica, né, dos átomos, a gente faz aqui nos orbitais moleculares, começa de baixo para cima. Então, a gente preenche esse, gastei esse elétron. Então, aqui fica vazio. Nessa situação, o que a gente precisa entender? Esse tipo de diagrama tem muita informação, interessante, né? A gente está mostrando aqui os orbitais atômicos, a gente está mostrando os orbitais moleculares, a gente está mostrando que o orbital molecular ligante, ele é de menor energia do que o antiligante. A gente está mostrando que o orbital molecular ligante está preenchido e o orbital molecular antiligante está vazio. O que tudo isso quer dizer? Quando a gente tem o orbital ligante preenchido e o antiligante não preenchido, significa que a ligação existe. Outra coisa, a energia. A energia do orbital ligante sempre vai ser mais baixa que a energia do orbital antiligante. Por que isso? Por que a energia desse orbital é mais baixa do que esse outro orbital molecular? Conceitualmente, o que significa essa diferença de energia? Se a gente fornecer energia para um elétron que está aqui, promover ele, a quantidade exata, até esse outro orbital, né? As energias aqui são quantizadas. Se a gente fornecer uma energia equivalente a mudar o elétron daqui para cá, você está tirando o elétron desse orbital, trazendo para cá. O que significa isso? Você está quebrando a ligação. Então, se você fornecer essa energia que está representada por essa setinha verde, essa energia que você está dando, está inserindo na ligação, né? Você está fornecendo energia para a ligação, é a mesma coisa, equivale a você quebrar a ligação hidrogênio-hidrogênio. E aí você vai ter dois átomos separados. Lembra-se que no começo da aula, na primeira aula, não sei se eu comentei, mas existe um gráfico bastante conhecido, que é o gráfico potencial de ligação, que relaciona a energia com a distância. Então, se você tem dois átomos separados, não tem energia, mas existe uma liberação de energia quando você forma ligação. Então, quando você forma ligação, você sempre libera energia. E esse diagrama de orbitais ilustra bem a necessidade de você fornecer energia para quebrar a ligação. Então, quando você quebra a ligação, você precisa fornecer energia. Então, esse diagrama é importante. É uma figura abstrata, mas ela tem vários conceitos interessantes aqui. Aqui está um outro exemplo de outra molécula que eu acho que eu já representei na aula passada, na primeira aula, que é combinando dois átomos de hélio. A configuração eletrônica do átomo de hélio é um S2. Então, ele só tem um orbital, que é o orbital S, e esse orbital S ele está com os dois elétrons, né? Princípio de exclusão de Pauli. Aqui também. Na hora de a gente combinar esses dois orbitais para formar os orbitais moleculares, a gente vai ter o orbital ligante e o antiligante, beleza. E aí, como que a gente vai preencher esses dois orbitais? Eu tenho 4 elétrons para distribuir em dois orbitais. Os orbitais moleculares também vão acomodar apenas 2 elétrons. Lembra, cada ligação corresponde a 2 elétrons. Então, a gente vai ter 2 aqui e 2 aqui. Certo? Eu usei os 4 elétrons, 2 daqui e os 2 daqui. O que aconteceu agora? Agora eu tenho um orbital antiligante preenchido. Quando você tem um orbital antiligante preenchido, significa que não haverá ligação. Quando você tem o orbital antiligante e o ligante preenchido, significa que isso aqui, esse orbital vai cancelar com essa daqui e você não vai ter a ligação covalente formada entre dois átomos de hélio. Eles vão preferir ficar separados. Tá? Então, eles vão ficar nessa forma aqui. Eu vou parar aqui essa parte de diagramas de orbitais, porque começa a ficar bastante complexo. A gente só vai ver mais um, talvez do nitrogênio, mas para ilustrar por que a gente só considera os elétrons da camada de valência. Então, a gente viu a combinação de dois orbitais S, né? A gente leva ao orbital ligante, que ele tem esse formato de, não sei o que isso lembra, mas tem esse formato, e o orbital antiligante separado, né? O que está mostrando aqui? Esses orbitais moleculares, eles têm um eixo de simetria. O que é um eixo de simetria? Se você imaginar uma linha aqui e girar ao longo desse eixo, que está mostrando nessa seta,
Esse orbital vai ser simétrico, ele vai ter sempre essa metade igual a essa metade. E nesse caso também. Então, quando você consegue traçar um eixo de simetria nos orbitais moleculares, esse eixo de simetria, ele se chama sigma. E daí que vem o nome da ligação sigma, que eu comentei na aula passada e não expliquei de onde veio isso. Então, a ligação sigma vem dessa representação, dessa simetria observada nesses orbitais moleculares. A gente tem dois tipos de simetria, a simetria sigma e a outra, que a gente vai ver daqui a pouco, é a pi. Então, a gente vai trabalhar basicamente com esses dois tipos de ligações. E a gente acaba chamando isso de ligação, né? Então, ligação sigma ou ligação pi vem dessa análise de simetria dos orbitais moleculares. O orbital S, ele é relativamente simples de interpretar, né? Então, a gente tem aqui os orbitais S, que tem a forma esférica, vão formar o orbital molecular, que tem essa forma meio oval, e o orbital antiligante. Agora, quando a gente considera o orbital P, aí o bicho pega um pouco. Nos orbitais P, eu vou ter duas situações. Eles estão representados aqui em cores, tá? Eu vou ter uma interação entre os orbitais desse jeito, que estão nesses orbitais em vermelho, ou seja, eles vão se combinar como se fosse um de frente para o outro, né? Frente a frente. E a gente tem a possibilidade desses orbitais P se combinarem de lado, né? Que são esses em preto. Então, esse aqui vai se combinar com esse de lado, né? Como fosse assim, paralelo. E a gente tem esse, eu vou colocar uma outra figura aqui. A gente tem esse outro orbital aqui, que vai se combinar com esse orbital também de lado, tá? Essa combinação de frente, ela vai gerar um orbital molecular com um eixo de simetria. A gente já pode imaginar um eixo de simetria cortando aqui, tá? Então, já dando spoiler, quando eles se combinam de frente, significa que você está formando uma ligação sigma. E quando eles estão se combinando de lado, é daqui que vai sair a ligação π. Tá? Então, aqui eu tenho um átomo que está mostrando todos os orbitais, os três orbitais p, né? E aqui tem outro átomo mostrando os três orbitais p. Então, quando a gente combina eles de frente, a gente vai ter essa situação, um orbital, por exemplo, um orbital 2p, vai se combinar com outro orbital 2p, e aí a gente vai ter de novo, vamos supor que você tem um orbital desemparelhado no orbital p, e você vai se combinar com outro orbital atômico p. Então, o caso aqui provavelmente pode ser o flúor, né, o flúor 2. Essa ligação covalente entre os dois átomos de flúor ocorre dessa forma aqui. Então, um elétron do flúor desemparelhado vai se combinar com outro elétron de outro átomo de flúor desemparelhado para formar um orbital molecular, que é isso aqui que está formando. E por que sei que é sigma? Porque eu tenho um eixo de simetria cortando essas três bexigas, onde essas duas metades vão ser sempre iguais, independente de você ficar girando esse eixo. E a gente vai ter sempre um orbital antiligante. E a gente está ocupando só o orbital ligante, significa que a ligação vai acontecer. Tá? A gente pode ter também, e aí, a ligação π. A ligação π ocorre quando a gente combina os orbitais p de lado. De lado, entre aspas. Então, esse orbital molecular, que aqui não é π, é π, tá? É oriundo de um elétron do orbital p com outro elétron de outro orbital p se combinando de lado. Tá? Mas, professor, quando que eu vou ter essa situação e quando que eu vou ter essa situação? Então, sigma, se você tiver uma ligação simples, vai ser sempre sigma, pessoal, já é uma dica. A partir do momento que você tem uma dupla ligação, certo? Uma dupla ligação significa que uma ligação é sigma e outra vai ser π. Então, você gastou um sigma entre dois orbitais aqui. Eu não vou discriminar agora os orbitais do carbono, porque eles são diferentes, tá? Mas essa ligação π aqui é justamente entre os orbitais p do carbono. Entre o p de um carbono com outro p de outro carbono. Tá?
Então, a partir do momento que você tem duplas, triplas ligações, você vai começar a ter esse tipo de orbitais moleculares. Tá? Então, a gente vai ter a situação, aqui, a situação do nitrogênio, que eu falei que ia mostrar de novo. Esse aqui é um diagrama de orbitais, o diagrama de orbitais do nitrogênio. Ele é bem mais complexo? É bem mais complexo, mas ele está colocando coisas a mais aqui. Ele está mostrando por que os orbitais de menor energia não fazem a ligação. E a gente sempre considera os orbitais, os elétrons da camada de valência. Os orbitais de menor energia, 1s e 2s, eles não vão se ligar, os elétrons dos orbitais de menor energia não se ligam por causa da ocupação dos elétrons nos orbitais antiligantes. Né? Então, a gente tem 2 elétrons do 1s, 2 elétrons do outro 1s, do nitrogênio. Nitrogênio, eles têm 7 elétrons, né? O número atômico é 7. Então, a distribuição eletrônica do nitrogênio é 1s2, 2s2, 2p3. Então, por que a gente não usa os elétrons do orbital 1s e do 2s para fazer ligação? Lembra lá atrás do hélio? Eu estou formando orbitais moleculares preenchidos nos orbitais antiligantes, significa que a ligação não vai acontecer aqui nem aqui. No orbital P, como ele não está preenchido, né, eu tenho 3 elétrons de um lado, 3 elétrons do outro, esses 3 elétrons aqui vão se combinar entre si. E olha que interessante, outro lance aqui é que eu vou ter a combinação dos 3 orbitais P, aqui vamos supor que é o Px, Py, Pz, né? Aqui o Px, Py, Pz. Eu tenho 3 orbitais P para se combinar entre si. Então, aqui eu tenho orbital P, orbital P, orbital P. Dos 3 orbitais P que vão se combinar com outro 3 orbitais P, um dos orbitais vão se combinar de frente e os outros 2 vão se combinar de lado. Então, um desses orbitais P vão se combinar de frente e vai gerar uma ligação sigma. E olha só, essa ligação sigma ele é mais estável, né? Ele tem uma energia mais baixa que os orbitais π, moleculares π. E os outros 2, vamos considerar esses 2, eles vão se combinar com esses outros 2 para formar 2 orbitais moleculares π. Eles têm a mesma energia, só que eles são um pouquinho mais instáveis, uma energia um pouquinho mais alta que o orbital sigma. Por que isso? Lembra que lá atrás, na aula de ressonância, eu sempre falei que os elétrons π que são quebrados quando a gente desenha as estruturas de ressonância? Então, para quebrar o elétron π é você promover um dos elétrons π para o orbital antiligante, certo? Essa energia aqui é mais baixa do que você quebrar uma energia de uma ligação sigma. Então, por isso que ele tem uma energia um pouco mais alta, porque para quebrar, você precisa desse delta, essa energia de quebrar a ligação π, ela é mais baixa, tá? Eu acho que estou falando muito rápido, mas tudo isso, todas essas 3 aulas é só para mostrar de onde vem uma ligação, certo? Por que existem duplas e por que existem triplas. Não só em carbono, a gente tem em nitrogênio, em oxigênio, em vários elementos. Então, a representação de forma de partícula, considerando o elétron de partícula, é muito simples, né? É visual. Mas quando a gente considera o elétron como onda, vem todo essa contação de história para explicar isso aqui. Outra coisa muito vista em diagramas de orbitais moleculares é o lance das energias de cada orbital atômico. Quando os átomos são iguais, ou as energias são parecidas, né, a gente tem esse diagrama bem simétrico, né, os dois no mesmo nível. Mas, na maioria dos casos, né, por exemplo, você quer fazer uma ligação, por exemplo, carbono-oxigênio, uma ligação com 2 átomos diferentes. O oxigênio é mais eletronegativo, né, e o carbono menos eletronegativo. Então, eles vão ter energias, as energias desses orbitais do oxigênio e do carbono que vão fazer essa ligação, ou seja, os elétrons aqui envolvidos, terão energias diferentes, e aí você vai ter esse diagrama um pouco menos simétrico. Tá?
A situação mais extrema é quando as diferenças dessas energias dos orbitais é muito grande. A energia de um orbital atômico de um átomo, quando ela for muito menor do que do outro átomo, do átomo A, do átomo B, essa situação aqui eu estou fazendo A e B, né? A situação aqui é uma situação em que o A vai perder o elétron e o B vai ganhar o elétron. Que situação é essa daqui? É uma situação de ligação iônica. Então, dá até para a gente descrever ligações iônicas usando os diagramas de orbitais. Mas vai ser essa situação aqui. As diferenças de energias desses orbitais é tão grande que há uma transferência do orbital, do elétron, desculpa, do átomo A para o átomo B. Então, por isso que tem o perde e o ganha aqui nessa situação. Tá? Aqui, esse diagrama ilustra que compartilhando essas linhas tracejadas, está mostrando aqui um compartilhamento entre o elétron do átomo A e o elétron do átomo B. Ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Muitas, né? Eu acho que quem já viu isso deve estar lembrando algumas coisas. Quem nunca viu deve estar quase ou dormindo ou assistindo TV nesse momento. Mas assim. Professor, Oi. pode voltar um slide? Ali, quando for rompida a ligação, os elétrons que estavam no antiligante vai ficar com o átomo A? Qual gráfico você está falando? Da. Energia do OA no átomo B é muito menor? Isso, nesse exemplo. Daí. Esse exemplo é um diagrama de ligação iônica, né? O átomo A, ele vai perder, vai transferir o elétron, né, que é o conceito de ligação iônica. O átomo A vai transferir o elétron para o átomo B. O átomo B, quanto mais baixo essa energia, mais eletronegativo, tá? Então, esse aqui é um átomo que consegue acomodar bem a carga negativa. Então, ele vai acomodar esse elétron a mais vinda do átomo A. Então, eu tenho aqui o ânion, né, sendo formado, e esse orbital vazio que estava do átomo A, ele perdeu um elétron. Então, esse aqui seria o cátion não é o cátion, mas é o orbital vazio representando o cátion, ou seja, o átomo A+, e como o B ganhou um elétron, isso aqui representa o B-. Eu não sei se eu expliquei. Quando você quer fazer o contrário, né, transferir o elétron do B para o A, você está considerando o potencial de essa reação aqui, o cátion ganhando o elétron, né? Então, isso aqui na verdade, é quase que a eletronegatividade, né, do A, né? A tendência desse átomo que está na forma de cátion é reter o elétron, tá? Mas ele não é tão, né, ele é alto, né, um valor alto. Ele prefere ficar na forma de A+, né, que geralmente são metais, e então eu falei essa negatividade, mas acho que é potencial de ionização, tá? Então ele vai ionizar muito mais fácil do que o átomo B. Tá? Não sei se eu expliquei direito. Tudo bem, Alex? Tudo ótimo. Beleza. Professor, Oi, Sara. eu tô bem confusa na parte do diagrama, Sim. alguns slides atrás. O senhor pode voltar para mim rapidinho? Isso. Qual? Pode voltar, pode ser esse daí mesmo. Do hélio? Tá bom. Isso. Tipo assim, os orbitais, os dois átomos que têm orbitais 1s, eles vão se ligar. Isso. E aí Oi, pode falar, pode falar. Tá bom. E aí, quando eles se ligam, tipo, eles formam um novo orbital, onde os dois elétrons vão, tipo, habitar ali. E o que seriam esses orbitais antiligantes? Porque se não ocorre nenhuma ligação e não tem nenhum elétron lá, tipo, eles. Eu não entendi muito bem essa parte, tipo, como assim antiligantes? Eu fiquei meio confusa, porque o orbital é justamente a probabilidade dos elétrons estarem, né? O orbital molecular, ele já forma, ele é oriundo da combinação de dois orbitais atômicos, certo? Então, esse orbital molecular é como se fosse o tracinho da representação de uma ligação covalente.
Então, o que eu quero tentar fazer aqui é o hélio fazer uma ligação covalente com outro hélio, certo? Nesse caso, essa ligação hélio covalente hélio, compartilhando par de elétrons, ela não vai existir, porque no orbital molecular antiligante, nesse caso aqui, nesse caso aqui, ele está preenchido, né? Porque eu tenho 2 elétrons dos 2 átomos sendo distribuídos nesses 2 orbitais aqui. Então, é como se fosse configuração eletrônica, né? A gente coloca 2 elétrons num S, depois no 2S, depois no P, e assim vai. Isso para os orbitais atômicos, né? Nos orbitais moleculares, a gente vai ter basicamente os ligantes e os antiligantes. Então, a gente começa a distribuir os 2 aqui. E aí, como eu tenho 4 elétrons, né, 2 de cada lado, eu preciso colocar os outros 2 que estão faltando aqui, né? Se você tiver os 2 elétrons aqui ocupados no orbital antiligante, teoricamente isso significa que não vai ter a ligação, porque você está ocupando elétrons em um orbital de alta energia que vai anular a possibilidade de formar uma ligação. Tá, eu acho que eu entendi. E aí, no caso do hidrogênio, esse orbital antiligante que não é preenchido, ele existe mesmo assim? Mesmo Existe. não sendo preenchido por nenhum elétron? Existe. Existe porque aqui, na verdade, são todos cálculos, né? Mas aqui, no caso, é uma maneira de você ilustrar o quanto que você precisa fornecer de energia para que esse elétron, se você fornecer energia para a ligação, né? Você esquentar, vamos supor que você tem hidrogênio, você vai esquentar. Esquentar é basicamente fornecer energia. Se você fornecer energia necessária para promover o elétron dessa energia para cá, fazer isso, né? Você está justamente injetando a quantidade de energia equivalente à energia da ligação hidrogênio-hidrogênio. Então, esse orbital antiligante serve como parâmetro para a gente saber quanto que de energia eu preciso para quebrar a ligação. Tá? Para você levar ele de volta. Tá bom, professor. Obrigada. Né? Professor, eu tô com uma dúvida também. Oi, Giovana. No caso do nitrogênio, as 2 ligações externas, elas são sigma, são pi, e a interna é sigma? É isso? Isso, a gente vai ter, no caso aqui, ó, tripla ligação, né? Triplas ligações correspondem sempre a uma sigma. Aqui eu vou ter uma pi, e aqui eu vou ter uma outra pi. Assim, vocês vão acabar sempre, isso vai ficando automático. Toda vez que você tem, não vou colocar carbono, porque vai complicar bastante. Vamos colocar 2 átomos, A e B. Se você tiver uma ligação simples, corresponde a sigma. Quando você tem uma ligação dupla, você tem, no caso, uma ligação sigma e uma pi. Quando você tem uma tripla ligação, você vai ter 2 pi e uma sigma. Tá? Isso envolvendo elementos cujo eles apresentam orbitais S limitados a SP, tá? Na verdade, aqui é P, no caso, né? A gente está considerando os elementos bem simples. Se a gente considerar os orbitais disso, aqui vai ficar muito, muito, muito bagunçado, né? Então, a gente está considerando elementos... a gente vai trabalhar muito elementos do segundo período. O terceiro período já até complica um pouquinho, tá? Que é o próximo slide. Não sei se eu expliquei. Tudo bem, Giovana? Sim, tudo bem. Obrigada, professor. Tá? Ariane pergunta, se tiver números ímpares de elétrons e ficar um elétron sozinho no antiligante? Ótima pergunta. Você vai ter... Aí eu preciso voltar atrás. Mas vai ter esse tipo de situação, Ariane. E aí a gente vai ter que aprofundar um pouco mais os conceitos de orbitais moleculares. Tá? Existe o lance de... Um termo aqui, eu não vou complicar mais, tá? Vou parar aqui, mas paramagnéticos, no caso do oxigênio, tem alguns elementos que faz com que apresentem elétrons desparelhados nos orbitais moleculares, principalmente nos antiligantes. Se você tiver mais elétrons nos orbitais ligantes do que antiligantes, vai ter ligação, tá? Mas se você tiver a quantidade igual dos elétrons antiligantes e ligantes, aí não vai ter a ligação como a gente está vendo aqui, por exemplo.
Você- é uma pergunta que eu vou ter que dar uma estudadinha, Ariana, e responder na aula que vem, mas aí vai ser mais de curiosidade, tá? Porque aí já tá fugindo um pouco do tópico. Mas é comum ter elétrons, números ímpares de elétrons. Professor, Oi, Alessandro. o que influencia na simetria desse diagrama também é a eletronegatividade? Isso, exatamente. Se eu tenho, por exemplo, a ligação covalente do hidrogênio com o flúor, ele Ó. vai se aproximar mais da simetria do iônico? Ou do... Nesse caso aqui, a ligação HF, fluoreto de hidrogênio, ele ainda é covalente, tá? Então, toda vez que você tem uma ligação representada com tracinho, o HF, ele tem um caráter covalente ainda, apesar da diferença de eletronegatividade ser bastante grande. E aí ele vai ter um diagrama de orbitais mais ou menos parecido com isso aqui, tá? Quanto mais eletronegativo, ele tem uma energia um pouco menor. Porque ele lembra em TQ, quando a gente tem átomos eletronegativos, a nuvem eletrônica fica mais deslocada no átomo mais eletronegativo. Então, ele se assemelha a isso. O flúor, ele vai estar mais próximo, ele vai atrair mais os dois elétrons da ligação para ele. Então, por isso que a energia dele é mais perto do orbital molecular. Tá? Então, tem muitas coisas, essa teoria dos orbitais aí tem muita coisa, muita informação, esse que é o lance, né? Mas seria essa situação, tá? E aí, quais os orbitais? Vamos brincar um pouco aqui, você se levantou aqui. O hidrogênio é S, o flúor, ele está na família, ele tem 7 elétrons na camada de valência. 7 elétrons seria, ele tem 1s2, 2s2, 2p5, né? Então, eu vou ter os 2 elétrons do S e 5 elétrons, 3, 4, 5, né? Então, quais são os orbitais que vão se combinar para formar os orbitais moleculares? Vai ser o orbital S do hidrogênio com esse P semi-preenchido do flúor. Então, eu vou ter uma ligação sigma, no caso do HF, tá? Uma ligação sigma envolvendo o orbital S do hidrogênio com o orbital P do flúor. E o formato desse orbital... Isso aí eu não vou cobrar, pessoal. Pode ficar tranquilo. Eu não vou cobrar o formato desse orbital molecular, né? A gente viu que quando a gente combina duas orbitais S, tem aquele formato oval. E quando a gente tem uma sigma pp, a gente vai ter aquela... Parece um bombom esmagado, né? Então, no caso aqui, com S e com P, eu mesmo preciso lembrar o formato aqui, mas vai ser algo parecido com isso aqui, com um pouco, vamos dizer assim, um pouco simétrico. A gente vai ter um lado um pouquinho mais voltado para o P, um pouquinho maior, algo mais parecido com isso. Tá? Mas ocorre a ligação. Obrigada, professor. Certo? Então, toda essa história de diagramas de orbitais moleculares, atômicos e moleculares, é para mostrar os orbitais S, os orbitais P, e a maneira que esses orbitais se ligam, tá? Então, a gente pode ter ligações sigma, ligações pi, né? Que foram apresentadas através da teoria dos orbitais moleculares. Eu tenho aqui, vamos tentar entender o que a gente tem aqui. Eu tenho duas moléculas, aqui o H2S, né? O H2S é o famoso cheiro de ovo podre, que a gente sente quando a gente passa em rio muito poluído, né? Rio Tietê, Rio Tamanduateí. Como que a gente faz as ligações entre o hidrogênio? A gente tem duas ligações, né? Duas ligações aqui fazendo. Então, eu tenho dois orbitais moleculares, né? Eu tenho aqui o S aqui dessa ilustração, ele está na forma de bolinha, para representar que é um orbital S. E aqui seria o orbital P, né, que seria isso tudo aqui, se combinando com o orbital S. Parecido com o HF que eu falei agora há pouco. Tá? Eles estão se comandando de frente, na verdade, como se fosse de frente para frente, né? Cabeça a cauda, que a gente costuma falar, né? Cara a cara, tá? Então, esse orbital molecular que está mostrado aqui
aquele tracejado, essa ligação que vai ser formada é uma ligação tipo sigma, entre o orbital S e o P do enxofre. E aqui também, o segundo hidrogênio, né, do segundo átomo, ele tem o orbital S, vai se ligar com o orbital P do enxofre. Professor, por que vai ser P do enxofre? Se a gente fizer a distribuição eletrônica, ele vai acabar em 3s2 e 3p4. Tá? Então, esse orbital S já está preenchido. O orbital P eu botei 1, 2, 3, 4. Tá? Então, um desses orbitais já vão estar com 2 elétrons. Vamos supor que é esse aqui. Ele já está com os 2 elétrons. E os outros dois eu só tenho um elétron aqui, um elétron aqui. Eu vou combinar com um elétron do hidrogênio, com um elétron do hidrogênio, vou ter as duas ligações covalentes. Se vocês pensarem em eixos, o eixo X, o eixo Y, o eixo Z, né, onde são os 3 orbitais P aqui na ilustração, eles têm ângulos entre esses orbitais retos, né, 90 graus. Tanto é que esse ângulo aqui, que eu vou ter que mudar de cor, porque está muito poluído. Esse ângulo aqui, que a gente chama de ângulo de ligação, né, ele está perto de 90 graus. Então, tudo bem, eu estou realmente usando os orbitais S do hidrogênio e os orbitais P do enxofre. A mesma coisa acontece com essa molécula, pH3. Os ângulos de ligação aqui são próximos de 90. Tá? Só que, quando a gente determina experimentalmente o ângulo de ligação do NH3, o ângulo está acima de 106. Como é que esses orbitais P, que estão dispostos de maneira perpendicular uma com a outra, perpendicular não, formando um ângulo de 90 graus umas com as outras, ele vai estar um ângulo acima de 106. Então, aí surge o conceito de hibridização. Então, a hibridização, ela é uma desculpa, falando bem informalmente, é uma desculpa para explicar por que os ângulos de ligação estão acima de 90 graus, aqui nesse caso, né? A hibridização é para explicar o fato, para explicar questões relacionadas à geometria da molécula, tá? Ângulos de ligação, simetria, tá? E aqui na água também, ó, a água também tem um ângulo de ligação de 104, acima de 90. Então, por que esse ângulo é tão grande? E aí, o raciocínio que a gente teve que fazer é criar esse conceito de hibridização. Tá? Hibridização, a gente fala muito em carbono. Também ocorre hibridização no carbono. O carbono do metano, essa é uma molécula muito interessante para explorar a hibridização. O metano tem a forma molecular de CH4, e a geometria, que é determinada experimentalmente, descobriu-se que o metano tem as 4 ligações CH iguais, tá? Aqui ele está desenhado dessa maneira para mostrar perspectiva, né? Tá? As 4 ligações CH são todas iguais. Só que se a gente voltar lá atrás e fazer a distribuição eletrônica do carbono, eu vou ter na camada de valência 2s2, 2p2. Você vê que os orbitais aqui, a gente tem 2 orbitais P semi-preenchidos, um PZ não preenchido e um orbital S preenchido. Como que essas 4 ligações que são iguais, como que eu vou conseguir fazer 4 ligações iguais se os orbitais, esses elétrons estão em orbitais diferentes? Se eu tenho orbital S preenchido e os orbitais P, um não está preenchido e outros semi-preenchidos. Tá? Distribuindo os elétrons entre todos os orbitais, né? Entre o S, Isso. O P e o Y. Lembrei de estrutura da matéria. Tá? Então, hibridização foi a maneira de responder essa observação experimental, trabalhando ainda em cima disso aqui. Tá? Se as quatro ligações são todas iguais, é porque aconteceu alguma coisa com os orbitais para que eu consiga gerar essas 4 ligações. Lembrando que as ligações envolvem orbitais, certo? Orbitais atômicos do carbono e orbitais atômicos do hidrogênio. Você vê que esses orbitais aqui estão com uma... Esse orbital S está cheio, o P está sempre preenchido e vazio. Então, eu preciso transformar, ou seja, misturar
esses orbitais de maneira de eu ter pelo menos 4 orbitais iguais. E aí é a hibridização. Então, aqui está a distribuição eletrônica do carbono, de novo. 1s2, 2s2, 2p2. A hibridização, para ilustrar a hibridização, eu promovo esse elétron do orbital s para o 2p, certo? Mas ainda eu tenho 3 orbitais de maior energia, p, e um orbital sem preenchido, s. Até aqui explicaria o fato do carbono fazer agora 4 ligações, certo? Aqui não dá para explicar o porquê do carbono fazer 4 ligações, mas aqui eu já consigo observar que ele vai fazer 4 ligações. Por quê? Cada ligação envolve um elétron de um átomo com um elétron do outro átomo. Então, eu vou ter 4 orbitais semi-preenchidos, vão receber 4 elétrons de 4 átomos para preencher esses 4 orbitais, e aí sim eu vou ter o octeto completo. Só que as energias desses orbitais ainda são diferentes. Então, eu formaria, se a gente usasse dessa forma, eu formaria ligações P com hidrogênio, ligações entre os orbitais P e os orbitais S do hidrogênio, e uma ligação entre o orbital S do carbono e o S do hidrogênio. Só que as energias são diferentes, e as 4 ligações são iguais. Então, ocorre o que a gente chama de hibridização. Hibridização, a gente põe esses 4 orbitais na mesma energia, certo? E a gente dá um nome novo para esse orbital, esses 4 orbitais, que a gente chama de orbitais sp3. Tá? Que vem de 1 orbital S e 3 orbitais P semi-preenchidos. Então, a gente meio que foi uma desculpa, eu chamo isso de desculpa, né? Uma desculpa para mostrar por que as 4 ligações CH do metano são iguais. Elas precisam ter as mesmas energias. A distribuição eletrônica original do carbono é essa, totalmente diferente. Aqui já não explica por que eu faço 4 ligações, por exemplo, né? Então, aqui eu expliquei por que faz 4 ligações, promovendo o elétron, mas ainda não expliquei por que as 4 ligações são iguais. Para explicar as 4 ligações iguais, eu preciso colocar todas elas na mesma energia. Fazendo ela, basicamente, trazer esses 3 para baixo e esse para cima, todos no mesmo nível, e aí eu vou ter a configuração do carbono hibridizado sp3. Então, é como se eu pegasse o orbital 2s e os 3p para gerar o orbital híbrido sp3. Não precisa se preocupar com o formato do orbital, tá? Isso aí é uma coisa... Cada livro representa de uma maneira diferente, mas o importante é mostrar de onde vem, que tipo de ligação ocorre, então, entre o carbono e o hidrogênio. Então, o carbono tem os elétrons nos orbitais S e P, certo? Ocorre a hibridização para mostrar que os 4 orbitais novos sp3, eles têm a mesma energia, e aí, dessa maneira, as 4 ligações com os hidrogênios serão todas iguais. Se não ocorresse a hibridização, eu teria ligações envolvendo orbitais P e S, que são diferentes, tá? Então, eu teria um orbital S se ligando com o hidrogênio, eu teria 3 orbitais P se ligando com o hidrogênio, e as energias seriam diferentes, e a geometria seria diferente também, tá? Então, outra coisa que justifica a hibridização é o fato da geometria também estar relacionada. Geometria também, a gente usa a hibridização para justificar a geometria de algumas moléculas. Então, esse metano que a gente vê pelo menos uma vez na vida, né? Está relacionando, então, mostrando as 4 ligações dispostas a ocupar, a se repelirem, a terem a menor distância entre si no espaço. Isso faz com que eles ocupem as arestas de um tetraedro, né? Então, é isso como se fosse um tetraedro. E aí você vai ter esse formato CH4. Aqui algumas representações que a gente vê em livros, né? Em desenhos. Então, aqui é a fórmula bola e vareta, que é o mais usado. Tá? Aqui é o espaço preenchido. E aqui é o potencial eletrostático. Tá? Que é mostrando bem uma molécula relativamente neutra. Ok? Vou voltar um pouquinho, porque aqui, ó,
Então, agora eu vou combinar com 4, cada um desses orbitais vão se ligar com um hidrogênio, né? Então, eu vou ter o orbital ligante, sp3, com o orbital S do hidrogênio. Então, cada um desses orbitais vão formar as 4 ligações, todas elas vão estar na mesma energia, né? Porque esses 4 orbitais têm a mesma energia, tá? Então, a ligação que ocorre no metano é uma ligação que a gente chama de sigma, certo? Porque ele está de frente a frente, né? Cara a cara com o orbital, um está de lado, envolvendo o orbital sp3, híbrido do carbono, com o orbital S do hidrogênio. Lembrando sempre que o hidrogênio é só um S1, né? Ele tem um elétron, é o orbital S esférico. Tá? Então, são 4 ligações sigma sp3s. Vamos complicar um pouco agora. Vamos pegar o etano. O etano, ele é o hidrocarboneto, segundo hidrocarboneto mais simples, depois do metano. Você tem 2 carbonos agora, se for é uma estrutura de 2 carbonos. E a gente tem uma ligação simples entre um carbono com outro carbono, né? Então, ao invés de um dos hidrogênios aqui do metano, a gente substitui por carbono. E aí a estrutura desse trem, o carbono aqui, ele ainda está fazendo a hibridização sp3. Lembra que eu falei lá agora há pouco que são ligações sigma envolvendo orbitais sp3 do carbono com orbitais s do hidrogênio. Essa ligação que está em um pouquinho rocheada também é uma ligação sigma, certo? Porque é uma ligação simples, tá? Esse orbital híbrido sp3 vai se ligar com outro orbital híbrido sp3 do carbono. Então, como que a gente discriminaria essa ligação? É uma ligação sigma, certo? Uma ligação simples, envolvendo agora um orbital sp3 desse carbono com outro orbital sp3 desse outro carbono. Tá? Essa representação de ligações aqui varia um pouco de livro para livro, mas eu costumo representar desse jeito. Então, eu mostro o tipo de ligação e quais orbitais estão envolvidos nessa ligação. É um orbital híbrido sp3 de um carbono com orbital híbrido sp3 do outro carbono. Outro tipo de hibridação, agora incluindo as duplas ligações. Então, vamos analisar agora o eteno. O eteno é essa molécula aqui com uma dupla ligação. Lembra lá atrás que eu falei? Toda vez que você tem uma dupla, você vai ter, então, uma sigma e uma pi. Mas quais são os orbitais envolvidos para formar essa sigma e quais são os orbitais envolvidos nessa pi? Então, agora, fazendo essa pi, vai envolver sempre orbitais p. Lembra lá atrás os orbitais p se combinando de lado? Orbitais p combinando de lado, característico de uma ligação pi. Então, quando a gente hibridiza os orbitais no carbono, a gente vai hibridizar um S agora e apenas 2 dos orbitais p. Eu esqueci um slide aqui que representava... Desculpa eu ficar voltando, tá? Nesse ponto, então, quando a gente promove o elétron 2s por 2p para ter os 4 orbitais sem preenchidos, para a ligação dupla, eu vou pegar apenas um S e 2p, e esse orbital p que eu não estou hibridizando, ele vai ser usado justamente para formar a ligação π. E essa nova hibridização vai se chamar sp2 agora, porque eu usei um S e 2p. Então, aqui eu vou ter um S e 2 orbitais p. Um dos orbitais p vai se manter para justamente ser usado para formar a ligação π. Tá? Então, aqui, no caso do eteno, eu estou observando aqui as ligações do carbono com 2 hidrogênios. Eu estou vendo uma ligação sigma aqui, porque os orbitais estão de frente, um com o outro. E eu estou vendo um orbital P, esse é um orbital P, tá, pessoal? Se ligando de lado com outro orbital P do carbono vizinho. Então, eu vou ter uma ligação π envolvendo orbitais P, uma ligação sigma envolvendo orbitais sp2 agora. Tá? Então, vamos discriminar todas as ligações aqui. No caso, esse CH
agora vai ser uma ligação sigma entre o orbital sp2 do carbono com o orbital s do hidrogênio. E aqui nas duplas, eu vou ter uma ligação π. Eu não sei se vai ter outro tipo de ligação π, mas π vai sempre ser orbital p de um átomo com p do outro átomo. E aqui uma sigma envolvendo, da dupla, sp2 do carbono com sp2 do outro carbono. Tá? Aqui parece que são duas π, né? Mas aqui é o orbital ligante da ligação π, tá? Não tem duas π aqui não, tá? É uma π só. Tá? Aqui o livro foi meio infeliz para representar desse jeito. Tá? Aqui também está representando o orbital ligante π aqui. Tá? Deixa eu voltar de novo para mostrar de onde vem, revendo de novo essa ligação π. É aqui, tá? Então, esse vai ser o orbital molecular ligante π, que ele tem essa cara de uma coisa em cima, outra coisa embaixo, né? E aqui é o orbital antiligante. Não se preocupe com os formatos, tá, pessoal? Que não é o objetivo da aula, saber os formatos. Aí a gente tem o caso agora do etino. O etino seria tripla carbono-carbono e uma ligação com hidrogênio. No caso de tripla, eu vou usar... Lembra que eu falei agora há pouco, na tripla eu tenho uma sigma e duas π? E π sempre vai envolver, até agora, sempre está envolvendo orbitais p. Então, como eu tenho duas π, eu vou precisar de dois orbitais p para se combinarem de lado. E uma sigma aqui vai ser, essa hibridização vai ser, então, envolvendo um orbital s com o orbital p. E aí eu vou ter o orbital híbrido sp. Tá? Então, aqui a gente está caindo meio que numa decoreba, né? Ligações simples vão ser basicamente sp3, duplas vamos caracterizar sempre sp2, e triplas vamos caracterizar sp. Isso no carbono. Aí isso vai depender de átomo para átomo. Então, eu tenho aqui a combinação de dois orbitais p, se combinando de lado. Aqui vai originar uma ligação π. E aqui atrás, ó, vou ter outra ligação π sendo formada. E eu vou ter uma sigma aqui entre esses dois orbitais sp, que estão em verde. Então eu vou ter uma ligação sigma sp-sp, entre esse carbono e esse carbono, e eu vou ter uma ligação sigma aqui, ó, entre o S do carbono, o S do hidrogênio e o orbital sp do carbono. A mesma representação está aqui, tá? Então, aqui eu tenho em laranja os orbitais sp, que foram hibridizados, e aqui os dois orbitais p que vão se ligar de lado, para formar as ligações π. Tá? Você precisa ter, para formar ligações π, orbitais p se ligando de lado. Quando você liga orbitais de frente, você tem uma ligação sigma, que nesse caso são dois tipos de ligações sigma. Uma com hidrogênio, que tem o orbital s, e outra envolvendo carbono de um com carbono de outro. Então, vai ser um orbital sp de um com orbital sp do outro. Isso analisando o carbono. Então, a gente acaba ficando no automático, e toda vez que tiver carbono só com ligações simples, fica sp3, esse carbono está com hibridização sp3. Quando tiver duplas, vai ser sp2, e quando tiver triplas, vai ser sp. Ok? Isso acaba ficando meio que automático. Então, se você tiver 4 ligações no carbono, distintas, hibridização sp3, 3 ligações rodeando o carbono, ou 3 grupos rodeando o carbono, vai ser sp2, e 2 grupos rodeando o carbono, vai ser sp. Aqui é para mostrar o potencial eletrostático. Você vê que na tripla ligação ele está um pouquinho mais vermelhinho, está mais polarizado. Isso aqui é um spoiler para quando a gente falar um pouco de acidez. Tá, acidez, eu vou falar para vocês, tem alguma coisa a ver com acidez isso aqui, mas não vou falar agora, para não ficar muito pesado. Isso aqui eu vou pular, porque a informação aqui vai aparecer mais para frente, que é do caráter desses orbitais híbridos, sp, sp2, sp3. Os orbitais sp3 têm um caráter S menor que o caráter que os orbitais sp, né? A decorrência disso é que quando você tem maior caráter S, 50% de caráter S, significa que esse orbital híbrido sp tem mais participação do orbital S, enquanto que aqui eu tenho menos participação do orbital S.
Quando eu tenho menos participação do orbital S, o orbital S ele é menor que o orbital P. Então, quanto mais caráter de S, menor o tamanho da ligação CH aqui no caso, né? Tá? Aqui a ligação, o tamanho da ligação CC aqui também vai ficar menor, porque eu tenho mais caráter de S. Mas isso aqui é uma informação que eu não sei aonde, se vai ser relevante em algum momento, tá? Então, ligações SP envolvendo orbitais SP são menores do que SP3. E as energias dessas ligações ficam mais fortes à medida que o orbital, o tamanho da ligação diminui. Tá? Isso é uma decorrência. Tá? Então, ligações pequenas são mais difíceis de serem rompidas, ligações maiores são mais fáceis de serem rompidas. Eu estou acabando a aula já, pessoal, então tudo isso vai explicar essas geometrias, né, esses ângulos de ligações que fogem um pouco de um orbital P normal. Então, quando você tem um orbital P normal, ele vai ter um ângulo de ligação próximo de 90 graus, que está ilustrado aqui. Só que quando o ângulo fica muito diferente de 90, a forma de explicar isso é porque esse orbital P, ele se misturou com os orbitais S para ter um orbital diferente a ter esse ângulo de ligação acima de 90 graus. Professor, a hibridização ocorre, então, em outros átomos? Ocorre em outros átomos. A gente viu em carbono, mas ocorre muito também em nitrogênio, oxigênio. Enxofre nem muito, né? A gente viu aqui que o enxofre não sofre muita hibridização, mas no oxigênio sofre, tá? E alguns outros elementos. A molécula da água é um típico exemplo de hibridização. O átomo de oxigênio, ele se liga, ele tem 2 orbitais semi-preenchidos, então ele vai receber 2 elétrons de 2 átomos de hidrogênio para preencher esses orbitais semi-preenchidos. Então, aqui. Se a gente utilizasse somente, desconsiderasse a hibridização e usasse o orbital P puro, o ângulo de ligação do hidrogênio, né, a molécula de hidrogênio, ele seria um ângulo reto, praticamente. Né? A gente teria esse ângulo quase de 90 graus. Só que não é 90 graus, é em torno de 104. Então, essas aulas de estrutura, de inorgânica, de química de ensino médio, que o professor sempre menciona o ângulo, mas não mostra muito significado, o significado desse ângulo é importante para a gente saber se esse átomo vai sofrer hibridização ou não. Então, se fosse orbital P, eu teria um orbital, por exemplo, um assim, se ligando ao hidrogênio, e o outro se ligando ao hidrogênio, e eu vou ter o ângulo perto de 90 graus. Mas como não é 90 graus, ocorreu alguma coisa. Então, ocorreu a hibridização. Então, eu gero orbitais híbridos sp3, e aí eu faço as 2 ligações restantes. Você vê que tenho 2 orbitais já preenchidos, que são justamente os pares de elétrons desemparelhados do oxigênio. Nitrogênio é a mesma coisa. Então, teria, se eu considerasse apenas os orbitais P, fazendo ligações, os orbitais, girando orbitais moleculares, eu teria ângulos de ligação em torno de 90 graus. Mas como é em torno de 107, então eu promovo o orbital S, para formar orbitais híbridos sp3, do nitrogênio, e aí eu vou ter 3 ligações, né, 3 hidrogênios se ligando aqui, e um par de elétrons desemparelhado aqui. Então, a hibridização é basicamente isso, é uma desculpa para a gente interpretar as geometrias de moléculas que fazem ligações covalentes. Sim, Ariane, a ordem dos slides está um pouco diferente porque acabei refinando um pouco, porque senão eu vou apagar ou eu vou colocar isso no lugar do que estava lá no Classroom. Dúvidas? No slide que você colocou lá sobre o tamanho das ligações, se você puder voltar lá, a distância entre as ligações, aí você disse que quanto mais próxima tiver uma ligação da outra, né, um átomo do outro, na verdade, quanto mais próximo eles estiverem, quanto menor for a ligação, mais difícil é de quebrar. Isso. Certo? O que faz sentido. Mas então, por que nas ligações do carbono especificamente, a mais próxima, que é a 1.21, é a tripla e a menos estável, a mais fácil de quebrar? Não, aqui a distância aqui o tamanho da ligação, né, da tripla, ela é menor que da ligação simples, certo? Uhum. Só que a energia necessária para quebrar essa ligação é muito alta.
tá? Que está aumentando a força da ligação. Mas a gente não vê que a ligação tripla é menos estável e é mais fácil de ser quebrada do que a simples, por exemplo, por conta da pi? Sim. Só que, se não me engano, eu posso estar errado, viu? Eu posso estar falando um conceito errado, mas essas energias, se não me engano, é para quebrar as três ligações. As três ligações. Quebrar C tripla C. Tá? Enquanto que aqui é só para quebrar uma C simples C. Entendi, perfeito. Então, tá bom. Obrigado, professor. Nada, valeu. Acho que nem todo mundo teve na aula de termoquímica determinação de ΔH de reação usando energias de ligação, né? Tem um conceito lá de lei de Hess, uns conceitos de entalpia de ligação. Então, a energia para quebrar uma tripla é maior do que uma simples, tá? Então, esse valor, se não me engano, é para quebrar as três ligações de uma vez. Enquanto aqui é para quebrar uma ligação simples. E aqui, para quebrar uma dupla. Tá? Eu falei lá atrás que para romper uma ligação π é mais fácil, mas a sigma vai continuar lá. Então, aquela energia baixa de quebrar π é só para a ligação π. Certo? E não é para as três ligações ou não é para as duas ligações. Tá? Teve essa mesma pergunta no pessoal da manhã, mesma pergunta. Ok, pessoal? Beleza, obrigado, senhor. Eu vou parar aqui a aula, pessoal, mas eu me comprometo, a partir das próximas aulas, a gente vai ver química orgânica com mais frequência. A gente vai aprender a desenhar, a gente vai aprender a identificar os grupos funcionais. Essas 3 aulas até agora foi justamente porque esse tipo de desenho, né, de representação vai ficar muito... Todos os conceitos que a gente viu até agora vão ficar implícitos, né? Então, esse traço, o que significa esse traço? Significa um par de elétrons, tá? É uma representação da estrutura de Kekulé, considerando o elétron como partícula. Dá para representar essas ligações de forma, considerando o elétron como onda? Dá. Foi a aula de hoje. A ressonância, o tópico da aula passada, dá para explicar por orbitais também. É muito bonito, mas eu acho que vai ficar muito pesado. Então, eu vou deixar para quem tiver mais interesse, tá? Então, tudo isso, todas essas informações, orbitais S, orbitais P, hibridização SP3, hibridização SP2, SP, geometria, uma coisa que eu não vou falar agora, porque acho que muitos de vocês já estão cansados, tá? Isso vai ficar como tarefa da semana. É uma tarefa bem simples, é só para vocês interagirem com o aplicativo. Mas essas geometrias têm muito a ver um pouco com a disposição das nuvens eletrônicas, seja ela de elétrons desemparelhados de ligações, como que a gente consegue acomodar esses grupos no espaço, né, com a menor repulsão possível. E aí vem as geometrias das moléculas. Falando de geometria dos orbitais, eu vou colocar aqui, tá? Carbono sp3 geralmente vai ter uma geometria tetraédrica. Carbono sp2, ela vai ter, eu estou colocando com oxigênio, mas pode ser também com carbono. Essa aqui vai ser planar, né? Tem um ângulo próximo de 120 graus, perto disso. Então, isso aqui é tridimensional. Isso aqui é no plano. E o carbono tripla é linear, né? A gente tem um ângulo aqui de 180 graus, né? Tá, então, lembrando isso, a geometria desses orbitais sp3, sp2 e sp. Tá, então, isso aqui vai ocupar... Isso aqui é tridimensional, tetraédrico. Isso aqui é planar. E isso aqui é linear. Última informação. Pessoal, não se preocupem com esse nível de abstração que a gente tem que fazer para compreender. Tudo isso vai ficar, repetindo, vai ficar no automático, tá? Então, ligação π, quando você for ver uma dupla, você já tem que identificar que é sempre uma sigma e uma π, certo? Esse carbono fazendo dupla vai ser sempre sp2, certo? Esse tipo de coisa, tá?
consequentemente, a geometria disso aqui, que vai ser um dos tópicos, a gente vai falar muito de estereoquímica, faz parte de estereoquímica, é uma estereoquímica planar, tá? Eu ocupo um plano, certo? Esse tipo de coisa. Então vai ficar meio que automático. E a gente for resgatar o que é pi, o que é sigma, aí vocês voltam para essas aulas de hoje. Eu coloquei no Classroom alguns links de vídeos de outros professores que já deram essa disciplina. Tá? Uma delas é a Mirella e o outro é o Fernando, que dá mecanismos, que seria a próxima disciplina da área da orgânica. Tá? Esses são vídeos muito bons e sugiro vocês assistirem também para reforçar esses conceitos aí que a gente viu nessas 3 aulas até agora. Tudo bem? Não se preocupe, pessoal. Próxima aula vai ser mais light. As próximas aulas a gente vai lidar já com as estruturas, sem ter que ficar analisando ligações, orbitais, tá? A gente já vai direto nos grupos funcionais, nomenclatura, e aí vai. Tudo bem, professor. Valeuzão pela aula. Foi bem legal. Valeu, Matheus. Agradeço. Bom feriado, pessoal. Descansem. A atividade vai ser bem simples para essa semana. É só interagir. Eu não sei se eu vou dar nota, né? Porque não tem aula na quinta. Mas é uma coisa mais interativa para relaxar e depois a gente se vê na terça que vem. Joia? Boa noite, pessoal. Vou desligar a gravação aqui. A gente se vê na terça que vem.